DNA revelado das emoções. Capítulo 5. Emoções humanas e a aplicação para o aumento de frequência. Quero abordar alguns conceitos antes de entrar nas explicações sobre psicologia das emoções, para no capítulo seguinte seguirmos preparados para a ativação da fórmula da emocentização Hertz. Esses conceitos darão a base e validarão sua compreensão geral para todo o restante do livro, até a aplicação do método de blindagem da frequência emocional 1000 Hz. Tudo é energia e frequência. Com essa perspectiva, quero que você saiba que tudo no universo é energia e emite uma frequência vibracional, ou seja, tudo consiste em estados de energia, campos de atração ou de repulsão energética em movimento. Por essa ótica, podemos observar que seus pensamentos têm uma frequência vibracional, seus sentimentos têm uma frequência vibracional, suas ações têm uma frequência vibracional. Tudo que existe no mundo tem a própria frequência vibracional. Ritmos diferenciados. Basicamente, o que diferencia uma coisa da outra é a energia que vibra em ritmos diferentes, ou seja, a velocidade da vibração de determinado elemento no universo. E isso inclui não apenas os aspectos físicos, materiais e palpáveis, mas também suas emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e até mesmo intenções emanadas. Frequência e cocriação. A frequência vibracional das emoções envolve todo o processo de cocriação da realidade, pois a onda de frequência emitida pelo seu campo quântico entra em fase ou sintonia com outra onda compatível no universo. Quando isso acontece, ocorre o entrelaçamento quântico das partículas e a estruturação física da matéria. É isso que determina basicamente os pontos positivos e negativos cocriados por você em todas as áreas da vida e o que essencialmente cria a matéria dos meus mais lindos sonhos nesse plano. Qual a soma da frequência? A base de toda a frequência é a composição e a soma da vibração das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos diários da consciência, ou seja, daquilo que você sente, do padrão dos seus pensamentos e de como se comporta emocionalmente todos os dias. Em termos científicos, essa seria a soma de 3 energias cognitivas: pensamento, emocional, sentimento e física, fisiologia. Tudo isso nos conecta profundamente ao mesmo campo de energia do universo, conhecido cientificamente por não localidade, vácuo quântico, ou conforme eu mesmo classifico, matriz holográfica. Fator emocional. O detalhe que quero apresentar neste capítulo é que o fator mais importante para a cocriação da realidade é a emoção, ou melhor, a frequência emocional. A frequência emocional é regida, sobretudo, pela vibração do coração, diferente do que se imagina ou do que os estudos indicavam. O coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso e 3 vezes mais extenso do que
o do cérebro, conforme foi comprovado nas pesquisas realizadas pelo renomado Instituto HeartMath nos Estados Unidos. Amplitude e frequência. A amplitude, a frequência e a velocidade da onda de energia emitida pelo coração são muito mais pulsantes e eficazes do que as do cérebro no contato e fusão com a onda do universo para a cocriação da realidade. Em onda que emana do pulso eletromagnético do coração é determinada pela frequência do sentimento ou da emoção, gerada com mais intensidade pela consciência. Basicamente, o que tudo isso representa ou quer dizer? Que a emoção tem o maior poder de colapso de função de onda no universo. Para mim, isso é uma descoberta extraordinária, motivo pelo qual eu me aprofundei e sigo ainda hoje os estudos avançados sobre frequências emocionais. A frequência emocional é regida, sobretudo, pela vibração do coração, diferente do que significava ou do que os estudos indicavam. O coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso e 3 vezes mais extenso do que do cérebro. Orientação geral. Durante esses fatos, em toda a minha empreitada de autoobservação e análise científicas, percebi que existe por trás de toda a compreensão dos sentimentos o que podemos chamar de psicologia das emoções, termo que dá orientação geral para este capítulo. Quero descrever, antes mesmo de apresentar no capítulo seguinte, a primeira técnica avançada para cocriar em alta frequência, na dimensão 1000 Hz, o que é a prática que chamo de hemoscientização Hertz. Interpretando a psicologia das emoções. É importante você entender o conceito de psicologia das emoções para aprender a lidar com as emoções de modo ainda mais eficaz, lúcido e direcionado no processo de cocriação de sonhos, bem como para potencializar o impulso de frequências das emoções, quando entramos na parte prática dos exercícios vibracionais do método de blindagem da frequência emocional em Hertz. Quanto mais conhecimento, desprendimento do ego e compreensão sobre o que vibra internamente e emocionalmente dentro de você, melhores e mais expressivos serão os resultados alcançados em diferentes situações e momentos de sua vida. Por isso, vamos entender nesse momento um pouco mais sobre a psicologia das emoções. Se você partir do pressuposto de que a psicologia é a ciência que faz a análise do comportamento e dos processos mentais, tanto de indivíduos como de grupos humanos em diferentes situações, você conclui que a psicologia das emoções também vai analisar como acontecem essas emoções e seus impactos na vida das pessoas e nas mais variadas situações. Fábrica de substâncias. Para compreender esse campo das emoções, é preciso deixar claro que o cérebro é uma fábrica de substâncias químicas e que determinadas emoções são responsáveis
por desencadear a liberação dessas químicas no organismo por meio do cérebro. Assim, para entender as emoções, é preciso, em um primeiro momento, separar a compreensão entre pensamentos e sentimentos, razão pela qual eu elaborei algumas premissas ou bases. Base 1. Pensamentos são diferentes de sentimentos, que são diferentes de emoções. O pensamento é o que dá forma para uma determinada coisa. Quando você pensa em uma maçã, imagina uma maçã. Quando você pensa em um elefante, imagina um elefante. Entretanto, se eu falar para você pensar em um furman, que é uma palavra que acabei de inventar, você não vai pensar em nada, porque não existe uma imagem associada a furman. Se o pensamento é o que dá a forma para as coisas, então, para cada coisa que é formada em sua mente, por causa desse pensamento, surge uma emoção. Vejamos o comparativo a seguir. Como compreender a diferença entre emoção e sentimento? Emoções ocorrem nas regiões subcorticais do cérebro, na amigdala e nos córtices pré-frontais. Os sentimentos ocorrem nas regiões neocorticais do cérebro. As emoções ajudam as espécies, inclusive a humana, a sobreviver, produzindo reações rápidas a qualquer tipo de ameaça. Os sentimentos são associações mentais e reações em resposta às emoções. As reações emocionais são codificadas em nossos genes e, embora variam individualmente e dependam das circunstâncias, são geralmente semelhantes em todos os seres. Por exemplo, você sorri e seu cão balança o rabo, como se estivesse sorrindo também. Um sentimento é como um retrato mental do que está acontecendo no seu corpo quando é criada uma emoção. As emoções, também sentimentos, são fisiológicas e instintivas, como, por exemplo, citado anteriormente. Você não controla o fato de que, quando sorri, seu cachorro também sorri com o rabo, como se a sua emoção influenciasse a dele e vice-versa. Tudo é instintivo e fisiológico. Um sentimento surge a partir do instante em que o cérebro interpreta as emoções. Portanto, qualquer sentimento só pode surgir provocados por alguma emoção. As emoções geram reações bioquímicas em seu corpo e alteram seu estado físico. Os sentimentos apresentam reações e associações às emoções, sendo assim, são influenciados por fatores como experiências pessoais, memórias e crenças. Emoções são temporais, vêm e vão milhares de vezes no decorrer da vida. Os sentimentos podem persistir e aumentar ao longo da vida. Tanto as suas emoções quanto os seus sentimentos desempenham um papel poderoso na sua interação com o mundo. Ambos atuam como uma força motriz por trás de muitos comportamentos e experiências que você vivencia ao longo da sua jornada. Por isso, meu objetivo é destrinchar a psicologia dessas emoções
para mostrar para você o quanto viver inconsciente dessas verdades por causar problemas físicos, financeiros e até mesmo espirituais durante toda a sua vida. Elaine Orives.